Olá, pessoal, um abraço para vocês nesta quinta-feira, 13 de fevereiro. Começando aqui o melhor programa do rádio do Brasil, Três Pontos, transmitido pela Metrópole FM 101.3 aqui de Salvador, pelo nosso YouTube, metro1.com.br e também e muito pelo canal Bob Fernandes. Que bom estar com vocês. Bom dia, um abraço aos queridos Jânio de Freitas, Sérgio Augusto e Bob Fernandes. Jânio, e aí, como está o calor no Rio de Janeiro ou outras coisas, meu amigo querido? Boa tarde, um calorão brutal, um dia dúbio, um dia sem caráter, como, como fica muito bem aqui no Brasil. E as novidades são principais, são as do mundo, cada vez mais ensandecido, e dele falaremos daqui a pouco. Muito bem, e falaremos mesmo. Nós temos hoje uma pauta assim que pode, inclusive, aumentar ou diminuir. Temos Trump, temos a Polícia Federal atrás do mercado de vendas de emendas. Vocês se lembram que aqui, há algum tempo, eu disse que uma alta autoridade do Brasil me confidenciou que há um mercado mesmo de vendas de emendas, deputados, senadores que vendem, assim, eu tenho aqui a emenda de 200 milhões. Quem tem interesses, ele pode ser de um estado, vende para o outro, então temos esses assuntos. Nós denunciamos aqui super salários do Tribunal de Justiça da Bahia, mês de dezembro, e não é somente um mês, ou com desembargadores recebendo entre 170 e 200 mil reais de salários e penduricalhos, que Flávio Dino disse que agora vai se debruçar sobre isso. Tivemos a queda aqui, não é, de uma parte de um patrimônio histórico fantástico. A cidade está cheio desse tipo de edifícios prestes a cair, ninguém toma providência nenhuma, não é aquela história, o combate à muriçoca do governo estadual, municipal, federal. Temos uma ministra baiana que comanda o IFAM, não é? E tivemos também uma coisa muito interessante, só para dar uma pitada assim meio de sacanagem, um vereador daqui da cidade de Salvador, que foi inclusive secretário de Cultura, chamou a imprensa lá na porta da igreja de São Francisco, e a providência que ele propôs é um projeto de lei mudando o nome da Rua do Tijolo, onde fica a igreja, para o nome desta jovem infeliz, que foi um drama realmente, que faleceu ali. Agora, ao invés de dizer assim, bom, não, eu como ex-secretário de Cultura, como vereador, vou conversar com o prefeito, presidente da Câmara, vamos ver quem é que vai se movimentar para acompanhar o que está acontecendo. Nada. O importante é ter clique, aparecer e fazer palhaçada, porque para mim isso é palhaçada. E tivemos também uma coisa interessante, que se der tempo a gente vai ver um trecho aí, que é um bate-boca entre Mário Frias e Sérgio Moro. Então, com esse cardápio, mais também o centenário da revista New Yorker, nós vamos começar com Jane de Freitas sobre Donald Trump e suas providências maravilhosas, até
permitir a volta do canudo plástico, que é importantíssimo. Jânio, vamos aí com você, meu amigo. O que acontecer nos Estados Unidos em decorrência da eleição do Trump é problema dos americanos. Nós vamos apreciar, gostar ou não gostar, mas o importante mesmo é o que virá a acontecer em Gaza Sim. e na Ucrânia. Esses são os dois pontos fundamentais, porque são dois casos de extermínio humano brutal, criminoso, e é preciso que haja alguma solução para isso. Diz o Trump que já conversou com os dois mais importantes figurões da guerra da Ucrânia, não fez isso com os figurões do Oriente Médio, de Gaza, de Israel e Gaza. No caso, são figurões só de Israel, mas pelo menos há uma novidade no ar, estúpida, mas que provoca o que importa, que é uma discussão sobre a guerra, sobre a necessidade de paralisar a guerra, as guerras. Diz ele que Zelensky, o ucraniano, já concorda com um acordo que cesse o conflito. O Putin já tinha dito que aceita discutir um acordo de paz, claro que vantajoso a ele, o que não é novidade, mas é, pelo menos medianamente, um empecilho ao acordo. E em Gaza houve a belíssima atitude do rei Abdullah, da Jordânia, que disse ao Trump, na cara do Trump, que é contra a solução de transformar aquilo num empreendimento imobiliário de interesse do hoteleiro Donald Trump, e que o Egito está com ele e a União Árabe ressurge para dizer que também está com a mesma posição desse rei, que encarou o Trump no gabinete da presidência dos Estados Unidos, contestou-o e saiu de lá com a firmeza, com a mesma firmeza com que entrou, sem medo e decidido. Eu quero lembrar que o Trump está parecendo o general Emílio Vargas, que não sei se vocês se lembram, é o general daquele filme Bananas, do Woody Allen, da Republiqueta Bananas, evidentemente, San Marco, ali no Caribe. E, a certa altura do filme, na ditadura que ele impõe, todo mundo tem que... A língua sueca passa a ser oficial do país, e os homens vão ter que trocar de cueca de tanto em tantas horas, tantas vezes por dia. Quer dizer, o delírio dele chegou a um ponto de ressuscitar uma comédia do Woody Allen. Rapaz, você lembrou, sabe? Deixa eu fazer um parênteses aqui. O governador Zema comendo a banana com casca e tudo. Voltou às origens. Que maravilha! Pá, ele não precisa ir no Caribe, não. Chega aí em Belo Horizonte, rapaz. Que coisa linda. Eu não sei se vocês viram isso, rapaz. Olha, Mário, isso... O Jânio citou o ensandecimento.
Você está falando da casca de banana. Então, eu quero tratar desse tema, lembrando que a gente está falando dessas coisas todas aqui desde que o programa começou. E existe uma importante literatura factual, inclusive, a respeito. Eu já toquei nisso aqui de passagem, mas hoje eu quero falar especificamente de como é que é a construção disso que você está chamando de ensandecimento, da loucura. Quer dizer, como é que é, não? Uma das formas com que isso é construído. Tem dois livros do Giuliano da Empoli, que foi conselheiro político do primeiro-ministro italiano De Mattei, Os Engenheiros do Caos e o Mago do Kremlin. Esse Mago do Kremlin é este livro aqui, ó. Muita Este gente aqui, tá? perguntando. O Mago do Kremlin. Tá. Isso. É inspirado num cara chamado Vadim Baranov, que é tido como o arquiteto do regime atual russo, esse de Putin agora. Ele conheceu o russo, ainda, né, tem uma inspiração e tem o que é factual, ainda na FSB, que era a sucessora da KGB. Ele analisa e relata como teorias da conspiração, fake news e algoritmos são usados para espalhar pânico, ódio e medo, que é uma arma poderosa nas eleições e antes, na construção e na desconstrução de candidaturas. Nós estamos assistindo isso agora diariamente no Brasil, em relação a Lula, a Tarcísio, a Haddad, para citar só 3 exemplos. Como assistimos na eleição municipal, Pablo Marçal atuando daquela forma em São Paulo. No Magro do Kremlin, em um trecho, o narrador lembra, aspas, o motor principal continua sendo a raiva. Sempre existirão pessoas decepcionadas, frustradas, sentindo-se perdedoras. Em todas as épocas e regimes, a raiva é um dado estrutural. Diminui, aumenta, mas nunca desaparece. Gerir o fluxo da raiva é o que há de mais eficaz. O sujeito perde o emprego, a casa, o marido, a mulher e não consegue enxergar futuro. Nesse ponto, tudo muda. O caos se torna mais atraente do que tudo. Exemplo, por exemplo, citando o Brasil. PIB, desemprego, reservas em dólar, vários dos dados econômicos de 2024 eram melhores do que os dados de grande parte do mundo. Mas o noticiário, o bombardeio diário nas redes apontava e segue apontando o caos ali na esquina. Está caindo, vai cair, está caindo, vai cair. Diz o narrador do Magro do Kremlin e dos Engenheiros do Caos. É nesse ponto que tudo muda. O caos se torna mais atraente do que a ordem, ao menos oferece a oportunidade de algo novo, de uma reviravolta. Bolsonaro, em 2018, por exemplo, depois de 2013, queda da Dilma, aquilo tudo que foi criado, né? Aí, um personagem, Prigozhin, que na verdade é o Prigozhin, aquele do batalhão Wagner, que tentou tomar o Donbass, depois o avião caiu ou foi derrubado. Ele recebeu uma missão, montar uma redação e falar sobre quase tudo. Jovens dando conselhos de beleza, jogos eletrônicos, astrologia, a favor e contra caçadores, contra negros, contra brancos, a favor e contra gays, tudo isso. E diz ele, o essencial é cada um ter o que o enraiveça. Divulgar notícias, sendo verdade ou mentira, tanto faz. Torcer como se fosse o arame para um lado e para outro, até o rompimento. E deixar claro para eles que fomos nós, os russos, que fizemos isso. E é dito ao Prigozhin, foram os americanos que criaram o algoritmo e que governam com o algoritmo. Queremos e seremos pegos em flagrantes e assim eles construirão o mito da nossa potência, o mito de que nós podemos tudo, que somos candidatos a donos do mundo. E isso aumentará o caos. Tudo que faz as pessoas acreditarem na força aumenta a força. Outro personagem com seus mercenários é Zaldostanov, que se diz, num certo momento, pronto para tomar o Donbass na Ucrânia. E a resposta desse personagem é, neste caso, a vitória é um objetivo ingênuo. Precisamos que o nosso sucesso nunca seja definitivo. Aqui o objetivo não é a conquista, mas o caos, para que o mundo veja e entenda que a Revolução Laranja na Ucrânia, operada pela CIA, etc., diz o narrador, precipitou o caos. E diz, por fim,
Essa guerra é travada também na cabeça das pessoas. Mais importante do que as cidades que são tomadas são os cérebros que são conquistados mundo afora. Tudo isso, o Trump, como o Putin, estão e seguem fazendo, usando as mídias, basicamente as digitais, mas não apenas. Como exatamente Bolsonaro, militares e os seus fizeram no Brasil. Nós vivemos isso. Steve Bannon, um dos estrategistas do caos, que ajudou Trump na primeira eleição, governou com ele um pouco, estava preso até há pouco, saiu agora e segue palpitando, já ensinava a lição. Ele disse, aspas, a imprensa é o partido de oposição. Eles são burros e preguiçosos. Basta jogar 3 lixos por dia e inundar o terreno. Às vezes, digo eu, não é burrice nem preguiça, é só narcisismo. Tem quem reproduza acriticamente, diariamente, o lixo nas redes. Bate-boca e bate-boca para ter audiência e acaba multiplicando a audiência do lixo, o engajamento. Qualquer lixo, resort em Gaza, asilo sul-africanos discriminados porque são brancos, incentivar canudinhos de plástico, anexar o Canadá, comprar a Ucrânia, retornar o Golfo do México, renomeá-lo como Golfo da América, proibir a agência AP de funcionar dentro da Casa Branca, falar em impeachment de juízes, como falou ontem. E para isso não é preciso ir até os Estados Unidos. No Brasil, é dizer que o PIX vai ser taxado, que o 8 de janeiro não existiu, que viu Jesus na goiabeira, que as urnas eletrônicas são fraudáveis, que a terra é plana, que não existiu escravização. Por exemplo, tudo isso que a gente está falando aqui. E isso tem que ser feito, já ensinou Steve Bannon, com a mesma velocidade de um tiro. É isso. Então, a gente está o tempo todo falando disso, e existe uma construção clara, óbvia, porque como é que o mundo enlouqueceu todo de repente? E quem é que maneja isso? As chamadas Big Techs. Não por acaso agora os seus muito mais de 10 trilhões sentados dentro da Casa Branca com o Donald Trump, que é um arquiteto disso, que está conversando com quem? Com outro arquiteto, que é o Putin, com fatos terríveis que foram criados. E não por acaso temos 55 conflitos no mundo. É isso. E entre esses das Big Techs que estavam lá com o Trump, tem o Sundar Pichai. Isso. E ele já botou o Google Maps. Se vocês forem ao Google Maps, acho que eu mandei uma ilustração para Golfo da América. Danilo. É no Google Maps mesmo. É no Google Maps, que é desse cara do Sundar, que é o dono da Google, né? É Golfo da América. Eu recebi Golfo ontem. da América. Pois é. Ó, só para lembrar uma última coisa. Vocês lembram do kit gay? Da Ferrari dourada, do aspas, filho do Lula? Quer dizer, o filho do Lula era uma entidade que reunia todos os filhos do Lula. E o Lula Minha foi caía mamadeira de piroca, o Lula foi comunicado no segundo mandato de que mamadeira, existia uma máquina atuando sobre aquilo. Não sei se ele entendeu ou se levou a sério, mas já existia a época, e eu vi, já existia a época a divulgação de toneladas de mentiras, etc. Tinha uma máquina já funcionando. Então isso vem de lá de trás, essa construção absurda que nós estamos assistindo aí. Ô Jânio, agora chegando à política brasileira, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, andou falando que 8 de janeiro não foi golpe. Ele deu uma entrevista longa, não foi só isso não, ele falou muita besteira. Como é que você vê isso, Jânio? Eu vejo como um sinal claro para quem ainda não percebeu a situação dramática que o Brasil vive e sem perspectiva. O Congresso brasileiro chegou a um ponto, e essas 2 recentes eleições de presidência da Câmara e presidência do Senado atestam isso, chegou a um ponto em que uma questão, uma das emendas, se trata de corrupção da mais sórdida possível, da mais desavergonhada,
um assalto aos cofres públicos brasileiros não tem importância, tanto não tem que o hoje presidente, o agora presidente do Senado, foi talvez a principal, mas pelo menos uma das mais destacadas figuras políticas a incentivarem, aplicarem, desenvolverem, defenderem as emendas secretas, aquelas das quais não se sabia nada, onde é que o dinheiro ia parar, para o que era, o que havia sido feito ou não feito, e não se sabia. O Davi Alcolumbre, hoje presidente do Senado, apesar do seu comprometimento testemunhado, documentado com as emendas secretas, é eleito presidente do Senado no Brasil. Ora, do Hugo Mota, eu acho que basta dizer que ele é cria do Eduardo Cunha e do Arthur Lira. Não preciso dizer mais nada. É verdade. Que é o outro pai dessa operação, né? Paz, né? Luiz Eduardo Ramos, general então na ativa, foi o criador que assinou. E a situação dramática consiste no seguinte: nem de longe, nem em sombra, pensar-se no fechamento do Congresso. De maneira nenhuma. Mas que o Congresso precisa de uma lavagem, precisa. E que não há nenhuma perspectiva de que essa lavagem aconteça, também é verdade. O que fazer diante dessa situação? Depois que os comprometidos com as emendas secretas, que desviaram bilhões de dinheiro público, chegam ao comando das duas casas e ao comando da soma dessas casas, que se chama Congresso. O que fazer? Alguém tem alguma ideia? E ele nem esperou esquentar a cadeira. Nem imagino que haja alguém com uma ideia consequente, viável e útil. Os próprios estão pensando num próximo passo, sugerindo o semipresidencialismo, que na verdade é a concretização da bandalha toda. Agora, só para lembrar, eu queria pedir aí, eu queria pedir aí agora, vamos assistir aí uma forma, inclusive nós que já somos mais idosos, fora Bob, temos uma forma de manter mais nossa vida. Bota aí. Nossa Senhora, é isso. Isso aí é Steve Bannon, isso que eles chamam de inundar o terreno. Porque enquanto as pessoas ficarem discutindo que é o que eles querem, a banana, vão lembrar que esse cara está arrebentando Minas Gerais, do ponto de vista da dívida, etc, etc. É isso, o Bannon diz o seguinte: enquanto eles discutem o lixo que a gente está inundando o terreno, a gente vai fazendo as nossas coisas. Aquilo que o Ricardo Salles falava, e passando a boiada, enquanto estão discutindo a vacina, não vacina, vacina, não vacina, nós vamos passando a boiada com as leis e comer a banana com casca é uma forma de distração, né? Desviar a atenção. Essa é a jogada. Mas, Jânio, só porque pode ser alguém que esteja desatento ao noticiário todo, são 186,3 bilhões de reais desde 2019, e o fato de não se saber exatamente quanto disso foi roubado já é uma explicitação. Como é que você não sabe como é que foi gasto o orçamento público? Que, aliás, para começar, deveria ter sido gasto, manejado pelo Executivo, não pelo Legislativo. E o Danilo tem aí no ponto, aquilo que você falou no começo, Mário, eu vou ler aqui, o Danilo tem, quando ele botar aí,
Hoje a Polícia Federal está atuando em relação a essa coisa das emendas. E eu vou ler um trecho do contrato de prestação de serviço e a corrupção com o contrato. É sensacional. O Danilo tem aí escrito Ana Nery, que é um hospital, acho que no Rio Grande do Sul. Olha aí, ó. Diz o seguinte: cláusula terceira, contrapartida. Em contrapartida aos serviços prestados, o contratado receberá 6% sobre o valor por ele comprovadamente captado, que serão pagos em até 30 dias após o recebimento do valor pelo contratante, através de depósito bancário em conta jurídica informada pelo contratado, mediante apresentação da correspondente nota fiscal. É corrupção com contrato, gente. É uma modalidade sensacional. É nisso que a polícia hoje está prendendo um pequeno pedaço. E eu sempre me pergunto, a imprensa que fez aquele bem-sucedido pool de mídia para cobrir a Covid, por que não faz, os que têm grana para tanto, um pool de mídia para sortear 4 ou 5 estados e mandar repórteres para vasculhar, independente do que a Polícia Federal está investigando? Sim, mas eu vou pedir um pouco de silêncio aí, porque não deu para ouvir o eminente governador intelectual famoso de Minas Gerais, porque é um mesmo canal, se não atrapalha o som de um com o outro. Bota aí. Comer banana com casca. Não fica tão bom quanto a banana pura, não. Mas dá para encarar nesses tempos em que os preços dispararam. Fica aí uma sugestão que pode funcionar. Um abraço a todos. Quero ver ele fazer isso com abacaxi. É boa ideia. Isso é para desviar a atenção do rombo do tamanho que ele criou em Minas, dos descontos sensacionais que deu para a patota dele que financiou a candidatura, tipo a empresa do Salim Matar, etc. A Unafisco já denunciou. É isso, eles desviam a atenção comendo a banana, que obviamente a gente sabe que pode ter 1001 utilidades além desta, né? Agora, tem mais tem 11 vitaminas diferentes. Mas até disseram aqui que banana grande que ele pegou, você reparou? Mas, Jânio, tem uma coisa aí que está perturbando o governo, que é o preço dos alimentos. Isso realmente eu tenho sentido, inclusive com ouvintes que participam aqui, e no fundo o que ele está falando nesses tempos é em relação a isso, botar lenha nessa fogueira como uma forma de desgastar o governo Lula. O que é que você acha disso, Jânio? Primeiro, eu quero observar que esse prodígio de inteligência que é esse Zuma não explicou por que comer casca resolve o problema do encarecimento alimentar. Eu acho que ele pura e simplesmente quis comer casca de banana, como tantos animais gostam de fazer, ou fazem porque não tem como descascar, e inventou esse pretexto, essa desculpa. E casca de banana não é para se comer, Jânio. Casca de banana é para se escorregar nela. Diferente. É. E quanto ao custo dos alimentos, não há nada efetivamente, nenhuma providência efetiva que o governo possa tomar, porque todos os dispositivos que poderiam auxiliar um governo a conter altas injustificadas de preço foram desmanchados desde lá de trás do governo Fernando Henrique Cardoso. Não sobrou nada. Tudo ali foi destruído. A pessoa a moça
que controlava o serviço de preços, de observação dos preços, ao sair do governo, mudou-se depressa para o Uruguai, levando o seu namorado, e lá ficou, porque era conveniente não estar ao alcance da polícia. E desde então, desde que acabou aquele serviço que passou a sofrer decisões que eram induzidas por sindicatos industriais de São Paulo, principalmente o da indústria automobilística e o dos laboratórios farmacêuticos. E hoje em dia o governo olha, diz que vai baixar os preços, que vai resolver isso facilitando o escoamento da produção, mas isso não resolve nada, porque os empresários, os comerciantes no Brasil, assim como os industriais, podem aumentar os preços à vontade, quando queiram, como fizeram recentemente, ou têm feito, de alguns anos para cá, em número cada vez maior, esse truque que consiste em diminuir a quantidade do produto sem alterar o preço. Isso. Então, se eles diminuem de 100 gramas para 90 gramas aquilo que vem numa embalagem, eles estão aumentando o preço em 10%. Ninguém passa por um supermercado a observar os preços e as quantidades. Não há tempo, não há educação econômica para isso. Então, fica à vontade, uma quantidade gigantesca de produtos tem feito isso. Grandes empresas, multinacionais também fazem aquilo que não fariam na Suíça, que é a sua sede, nos Estados Unidos, quando lá é a sua sede, na França. Aqui fazem à vontade isso e outras coisas, isso muito mais. Por exemplo, esses rótulos que enganam mães inexperientes e compram um tal produto lácteo, com rótulo, embalagem, tudo igualzinho à caixa do leite em pó. Mas não é leite em pó. E elas compram e dão aos seus nenéns, supondo que estão alimentando com leite em pó, reforçando o seu próprio leite, mas estão dando um tal produto lácteo, que é um nome que vem escrito com letras bem confusas, e quando se trata de indicar os ingredientes, as donas de casa, se procurarem, terão que primeiro procurar uma lente, porque a letra é mínima em cores de difícil leitura, em cores que dificultem a leitura. Multinacional. Sem Você não tem a paranoia. É a empresa de um brasileiro vagabundo. Não é empresa de um brasileiro ordinário patife. Multinacional, gigantesca, empresa mundial. Fala, Sérgio. Não, se você não tem a paranoia de que esse tipo de fraude, de manobra, de sacanagem mesmo, se transfira para a indústria de produtos farmacêuticos, no sentido não de você fazer assim com a caixinha do saponáceo ou do talco, e você vê que, evidentemente, pelo ruído tem menos do que está anunciado ali, mas para remédio, porque você não vê
determinadas quantidades do produto, não no atacado, mas eu estou falando Na assim, na composição. confecção, na composição do próprio remédio. Mas olha, gente, se você vê, Jânio, se vê, Eu não Sérgio, sei se o controle é maior, isso evidentemente que é, mas eu não sei quão controlável é isso. olha, pasta de dente, o tubo é menor. É, A lâmina de barbear não dá mais para usar, porque você usa uma vez e não usa acabou. É tudo, cara. É tudo. é. Mas olha, como você está falando de empresário, Jânio, eu queria um pouco me recuperar de Ah, algo que rapaz, aconteceu eu ia semana perguntar a passada. você, e o velho da van, cadê É você? isso, é isso. Eu fui injusto com o velho da van semana passada, porque eu lembrei que havia um tempo que grandes empresários, um grande empresário, por exemplo, o símbolo era o Antônio Hermílio, e agora é o velho da van. Só que naquele dia, Jane, para meu azar, o velho da van estava gloriosamente oferecendo um patrocínio da sua empresa ao glorioso Santos Futebol Clube. E tem um vídeo aí que mostra ele descendo nessa cena. Eu gostaria de me desculpar com o velho da van e mostrar essa cena que é muito importante, que diz bem o tamanho do empresariado representado por ele, por favor. Ele Acho que vai, o ele nosso vai amigo tem patrocinar aí. o Botafogo também depois. Cadê o... Não, eu vou me embora. Depois dessa eu vou embora. Não, mas Não, tem, não, tem uma coisa não, não, final não, ainda. O não. único Peraí, rapaz. inconveniente. Peraí, aí, porra. Mas tem um inconveniente que é o seguinte: a van, o patrocínio, está na parte de baixo da camisa. Então, eventualmente, a depender da posição do jogador ou do tamanho, é, ela se desloca para aquela área mais delicada, genital, entendeu? Então, nas fotos, às vezes, isso tem rendido memes aos milhares, esse novo patrocínio aí, tá? Então é isso. Eu morro de Sigamos. vergonha com o Eu negócio só desse. quero dizer, lembrar ao Mário que nós temos John Texas, não precisamos do velho da van, não. Agora, hoje, eu estourei aqui uma coisa que está acontecendo não somente na Bahia. Grandes grupos com muito dinheiro entrando na educação, segundo grau. Então, os colégios aqui mais conceituados de Salvador, o pai, quando vai lá, ou a mãe matricular o filho, assina um contrato que só pode comprar os livros na mão do colégio e só pode ter acesso à plataforma de ensino se comprar o kit. Se por acaso o filho de uma pessoa perder o livro de matemática, por exemplo, tem que comprar o kit todo de novo. Se você tiver, o pai ou a mãe tiver um filho 1 ano mais novo ou 2 e quiser passar o livro para ele, não pode, porque eles mudam isso tudo. Então, os grandes colégios da Bahia, tanto particulares, estão todos com essa prática. Receberam bilhões de fundos de investimento para comprar, porque todos eram de grupos separados, empresários, pequenos colégios que acabaram crescendo, e ninguém toma nenhuma providência. Ninguém. Ministério Público, rapaz, que está processando Cláudia Leite porque ela trocou Iemanjá por Exua, tá lá. Agora, num caso como esse, não é nada. Agora que os pais estão começando, porque a gente denunciou aqui, a se manifestar. Até agora estava todo mundo de boca calado. E a gente ouve essas escolas, ela diz, não, mas vem cá, no contrato que eles assinaram está tudo ali. Entendeu? Ao ponto que a gente está chegando, que bate aí com o que a gente estava falando de diminuir o volume. Rolo de papel higiênico, rapaz, diminui Isso. tudo. E pronto. O meu acaba logo e eu fico com complexos, entendeu? Que assim, eu estou com alguma doença, alguma coisa, e gastando tanto papel higiênico. Não, na idade provecta nossa acontece isso, a gente usar mais. Deixa besteira. Mas, o Sérgio, você tem algo a comemorar hoje, não é isso também? Eu queria dar 3 brindes hoje. Um brinde para a Fernandinha,
que está abafando. Ontem me dei o prazer de assistir a todas as entrevistas que ela tem dado lá nos Estados Unidos. Realmente é um assombro. Eu tenho outro brinde para um sujeito chamado Willis Haviland, que nem é o livro de Haviland, Carrier. E Carrier é que nem aquele aparelho de ar refrigerado. Esse cara foi inventor do primeiro ar condicionado elétrico, quando, sei lá, no início do século passado, e eu comparo esse sujeito, cada dia mais, ao Alexander Fleming, o inventor da penicilina. Porque sem ele eu não vivo. E o terceiro brinde é o centenário da revista The New Yorker. Este mês, eles soltaram um número especial com 4 capas diferentes. Acho que o Danilo tem, não sei se todas as capas aí, pelo menos uma, que é um número especial, porque, primeiro, eles sempre fazem nos aniversários, mas esse ano centenário, né? Tem artigos maravilhosos, cartoons, e fizeram uma série de eventos paralelos em Manhattan, que são, olha, essa é uma delas, que tem filmes, que tem exposição em galerias, então, uma formidável, formidável. E para quem não conhece a New Yorkers, dá só uma palhinha, ô Sérgio, por favor. A New Yorker talvez seja hoje, já há algum tempo, a melhor revista do mundo, pelo menos para mim é. Ela foi criada em 25, pelo jeito chamado Harold Ross. O Harold Ross, se você olhar para a cara dele, ele diz, mas esse cara não vai fazer uma revista sofisticada no que fez. Ele era o editor e ficou nela até 51, quando ele morreu. Depois ela teve outros editores. E foi uma revista que ensinou muita gente a escrever, né? Eu, particularmente, a minha faculdade de jornalismo foi em termos de revistas, foi a Esquire. Uma série de razões. E que, aliás, vai ter uma edição brasileira agora, né? Ela já tem várias edições lá fora. Ela é uma revista que já não é mais o que ela era nos anos 60. E a New Yorker adquiriu. Ela nunca deixou de ser a revista mais sofisticada e da imprensa mundial. Revelou muita gente e teve assim, no seu corpo de redação os melhores profissionais da área. E muita gente fora, claro, gente, escritores. Eu sou fã, todo mundo é. Mário, Hein? vamos a Clarindo, tá por aí, não? Clarindo Silva e a nossa igreja, ou vamos de Sérgio Moro, Mário Frias? Que Cadê você... Sérgio Moro? Vamos começar com Sérgio Moro. Olha, Sérgio Moro, é o seguinte, teve um bate-boca ontem no X Twitter que revela um pouco algo dos construtores do ontem. Sérgio Moro, que ajudou a construir a candidatura à eleição do Bolsonaro, né? Que há uma semana da eleição soltou aquela delação fraudada, mentirosa do Palocci, como depois a própria Polícia Federal reconheceu, e outro é o Mário Frias, que foi secretário da Cultura pré ou pós Regina Duarte, que já diz muito. Ontem o Sérgio Moro disse o seguinte: a Lava Jato prendeu Lula enquanto você, Mário Frias, fazia papel de palhaço na televisão. Divergências à parte, o adversário é novamente o governo Lula e não a direita. Aí responde Mário Frias: lavajatista é a turma que quer te convencer a dar poderes absolutos a juízes e promotores não eleitos. Aquelas pessoas da burocracia que está prendendo mães de família, idosos e trabalhadores. E segue Mário Frias: papel de palhaço, seu merdinha. Faz você, o cretino covarde que sequer teve coragem de falar em defesa do Deltan quando perdeu o mandato, que você só pensa no próprio rabo. E por aí vai. Você é um lixo de ser humano. É essa gente que construiu o nosso passado recente e governou no nosso passado recentíssimo. Sim, Jânio, tudo isso a gente sabe, nós aqui entre nós conversamos, muita gente gosta do que a gente conversa, faz sucesso aqui, mais até fora daqui.
Mas tem uma grande parte da população brasileira que continua aderindo a tudo isso aí, Jânio. E no que nos cabe, não podemos fazer nada, porque é toda uma gigantesca máquina, por um lado, propagadora de inverdades, de pressões, de meias-verdades, sobretudo meias-verdades, e de outro, um segmento muito pequeno de jornalismo sério, jornalismo que realmente represente uma perspectiva, uma vontade de um Brasil diferente, sem essas mazelas todas que nós estamos falando aqui. Mas a grande massa não tem para sua informação, não dispõe para sua informação, para a formação de sua consciência política, não dispõe de nenhum instrumento. O trabalhador, como se diz, para facilitar a conversa, o trabalhador não tem tempo, não tem instrução suficiente para preferir a informação, os noticiários sérios de que ele possa dispor no celular. Ele não tem como se informar corretamente, não tem formação para preferir esse vício, à farra do fake news, que o diverte, que parece informá-lo o suficiente para que ele se sinta sabedor de onde está. Então, não há solução. O governo dispõe de televisão, o governo dispõe de uma máquina informativa cuja sede está na própria presidência da República, mas não tem usado nem para se defender. O que há de pernicioso hoje no noticiário, particularmente o econômico, mas não só o econômico, é inacreditável. É uma coisa espantosa. A pequena adulteração que deforma a informação recebida pelo leitor, aquela que ele apreende, é o comum hoje, é uma coisa que não espanta. Pelo que eu soube ontem, há pouco houve em São Paulo uma reunião de pessoal de redação com seus chefes, seus diretores, uma reunião destinada a informar que haverá uma seleção dos colunistas e artigos para tirar do grupo aqueles que ainda possam eventualmente representar um pensamento de esquerda e que a seleção hoje, a partir de agora, de funcionários de redação para qualquer dos setores do jornal, tem que obedecer ao critério de posição política de direita.
Que jornal vai sair daí, que na verdade já está na direita há algum tempo. Já. Que jornal vai sair daí? O que é que vai ser entregue como material jornalístico moralmente íntegro, jornalisticamente honesto? Nada. Se o comprometimento começa na escolha dos profissionais que vão trabalhar, dos colunistas que vão poder continuar ou vir a trabalhar para esse jornal. Então, Estão emulando Trump, né? Que está escolhendo quem pode fazer e quem não pode fazer perguntas no salão da Casa Branca. quero a propósito manifestar minha solidariedade à Associated Press, que foi vetada, cuja entrada na Casa Branca para acompanhar o briefing diário da assessoria de imprensa do Trump, a Associated Press foi vetada pelo próprio presidente em nome de quê? Da plantação, da Da plantação. democracia americana, da Constituição americana, da Quarta Emenda. É a oficialização do macartismo. E a se notar que, por exemplo, tarifas, o neoliberalismo, o mercado, essa entidade que paira acima de tudo, os caras estão impondo tarifas ao mundo todo. Quer dizer, onde é que está o liberalismo? Cadê os liberais? E o defensor da democracia? E, Jânio, você está falando sobre informação. Só para lembrar, isso aqui, o Brasil tem 268 milhões de linhas celulares móveis. É assim que as pessoas recebem essa tonelada de lixo diariamente. É aqui que está o poder. Aqui é o poder. É aqui que eles controlam o jogo. Aqui eles disseminam o pânico, a distopia, o caos. É assim que estão fazendo. Infelizmente, mas esse é o fato. Como é que uma máquina de um jornal, que importância vai ter um jornal A ou B? Só como um disseminador inicial disso. O Bob, a importância é o seguinte: esse que Jane falou, que é extremamente preocupante, mesmo que as pessoas não tenham acesso, vá no celular, vai no mas digital. acontece que aí se tira os cortes e joga aqui, meu amigo. É isso, no digital. Pois é, mas então a matriz serve sempre os jornais de direita ou o site de direita, e o pessoal que está interessado pega, corta um trechinho, porque não pode ser longo, porque não dá tempo, nem juízo. Usa Então, a suposta credibilidade. Passa a ser uma fábrica disso. Entendeu? É isso. Passa a ser uma fábrica. Isso é multiplicado, rapaz, numa velocidade que você não pode imaginar. Você viu o negócio do Pix aí, que aquele rapaz teve 300 milhões de visualizações? Sendo que esse rapaz, que é o Charles Nicolinha, há um ano nós falamos alguns programas aqui, o doutor Pânico, que é uma pessoa que eu não sei quem é, levantou como é que ele e tantos outros, na prestação de contas da gasolina, dos almoços e dos jantares, metiu a mão, cara. O cara ficou publicando aquilo 6 meses, não saiu uma nota em jornal algum. Claro. E o cara publicava com cópia da prestação de contas. É isso. Então você escolhe, é o faz de conta. Você escolhe o que você quer para o seu jogo ou não. O que é triste, do meu ponto de vista, pelo menos, é que não é tão difícil enfrentar isso para quem disponha da máquina ou das máquinas que os governos têm. Estadual também, não é só o governo federal, estadual também. Não haveria maior dificuldade nessa máquina de disseminar um sistema de contestação, de esclarecimento,
de informação verdadeira, e mobilizar o que resta de sindicatos para difundir informações e correções, desmentidos, contestações, esclarecimentos. Não seria difícil fazer uma coisa dessas, voltado estritamente para a notícia, observações sobre o que está sendo dito ao povo brasileiro. Mas não, por aí não sai. Pensam em anúncios, em concorrência entre agências de publicidade. É isso mesmo. Infelizmente, Isso, é isso para mesmo. queimar 200 milhões em anúncios que ninguém vê, ninguém Não tem perde mais tempo isso. Tá olhando certíssimo. esse tipo de anúncio mais uma vez. Passou o olho e tal, tem um avião com o escudo da FAB, não sei o quê, um cara com uma enxada. Pô, já vi essa droga. Não olha mais. Passa os olhos uma vez. Se passar os olhos uma vez. São anúncios tão chatos. Se não tiverem uma imagem muito boa, um deles aí está em exibição atualmente. Tem uma coisa interessante, é uma imagem de um pintinho. Do programa do Coisa Gabeira. que se salva naquele troço, porque o resto não vale nada, não cumpre nenhuma função. Agora, o pintinho andando ali é engraçadinho. Talvez porque há muito tempo eu não vejo um pintinho. Eu também me amarro naquele pintinho. Toda vez que fazem chamada para aquela série do Gabeira, eu fico vendo só para ver o pintinho. Eu sei exatamente o ponto que ele aparece. Gente, a propósito disso tudo, isso vai dar meme, viu? Vai, pois é. Aí, Rapaz, esse tipo de publicidade, seja do que for, não dá resultado no sentido de formação de opinião, de crítica, de capacidade crítica. O brasileiro não tem capacidade crítica nenhuma, é um horror. E isso é absolutamente fundamental para que você tenha educação política, cultura política, base de opinião para exercer a sua cidadania. O brasileiro não tem instrumentos que lhe possibilitem exercer conscientemente a sua cidadania. bom, chegamos ao final, mas eu queria fazer aqui 2 registros. Hoje, 60 anos do início da carreira da grande Maria Bethânia. Sábado passado eu fui na Fonte Nova, aqui na Arena, assisti o show dela, Caetano. É uma coisa realmente emocionante. E Sérgio Augusto, eu vi 2 filmes fantásticos que estão até concorrendo ao Oscar. A Garota da Agulha, da Dinamarca, e Conclave. Rapaz, muito bons. Muito bom. Muito Eu bom. ainda não vi os dois, mano. Pois é. Até a próxima quinta-feira. Jânio, meu queridíssimo amigo, um abração para você. Estamos juntos e vamos continuar. Sérgio também e Bob. Obrigado. Um Boa abraço. tarde a Abraço a todos. vocês. Abração. Voltamos à nossa bolha Muito quinta-feira. obrigado. Jânio, Sérgio, hoje de vermelho, em homenagem ao Flamengo, imagino. Mário. A cueca é preta. E a van para patrocínio do Botafogo. Tchau, pessoal. Nada, não. John Texton nos basta.